alunos do 4º ano. A Tia Ju está aqui mais uma vez, muito feliz, e espero que vocês também estejam muito bem, estejam saudáveis e cheios de entusiasmo para caprichar nas atividades, hein? A nossa aula de hoje é de língua portuguesa e nós vamos conversar um pouquinho sobre um gênero chamado poema. Mas aí, antes de iniciarmos, a Tia Ju gostaria de relembrar com vocês, em aulas anteriores, nós conversamos um pouquinho sobre os textos jornalísticos. A Tia Ju citou, inclusive, algumas principais diferenças, principais características entre as reportagens e as notícias, né? Então, a Tia Ju citou as principais diferenças entre esses dois gêneros. E aí, hoje, gente, nós vamos conversar, como eu falei, sobre o poema. Mas é muito importante que vocês saibam que as reportagens e as notícias não são gêneros poéticos. Mas, Tia Ju, então por que você está falando nos poemas e falou nas reportagens e nas notícias? Porque as reportagens e as notícias, gente, não são gêneros poéticos. Mas elas podem, sim, servir de base para a criação de poemas. E é isso que vocês vão ver aqui na página 43 do livro de vocês. Nessa página, gente, vocês irão encontrar 2 poemas, tá certo? Esses 2 poemas, gente, eles foram baseados em textos jornalísticos, tá? Então, esses 2 poemas foram escritos baseados em textos jornalísticos. Por isso que a Tia Ju fez essa ligação, falando em poema e falando em textos jornalísticos, como as reportagens e as notícias, tá? Então, gente, vocês irão encontrar aqui 2 poemas. A Tia Ju gostaria que vocês prestassem bastante atenção nas características de um poema, né? Nos elementos de um poema. Por exemplo, no poema, gente, cada linhazinha que aparece em um poema, nós chamamos de verso. Um conjunto de versos, por exemplo, aqui nós temos 4 versos. Um conjunto de versos nós chamamos de estrofe. Outra informação muito importante, gente, é que em alguns poemas há rima e em outros não há rima, tá certo? Aqui, por exemplo, vocês encontrarão um exemplo de cada. Em um poema vocês encontrarão rima e no outro vocês não encontrarão rima, tá certo? E aí, gente, quando vocês forem em casa, tá? Ler com bastante atenção esses 2 poemas, que como a Tia Ju já disse, foram baseados em textos jornalísticos. Vocês encontrarão, a Tia Ju quis citar, porque eu acho muito importante vocês terem essa informação para quando vocês forem ler os poemas, tá? Vocês irão encontrar 2 siglas, tá? No primeiro poema, vocês encontrarão essa primeira sigla, S-A-A-E, tá? No segundo poema, vocês encontrarão essa outra sigla, C-E-A-G-E-S-P, tá? Para que vocês fiquem mais antenados, né, e prestem mais atenção quando vocês forem ler as informações que foram citadas aqui nesses poemas, a Tia Ju vai dizer aqui para vocês o que é que significa cada uma dessas siglas, tá? A sigla que aparece no primeiro poema, por exemplo, S-A-A-E, significa Serviço Autônomo de Água e Esgoto, tá? Serviço Autônomo de Água e Esgoto. A sigla que aparece no segundo poema, ou seja, C-E-A-G-E-S-P, refere-se a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. Novamente, Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. A Tia Ju achou muito importante, né, dizer para vocês o significado a que se refere essas 2 siglas, para quando vocês forem fazer a leitura desses 2 poemas, né, vocês compreendam ainda melhor as informações que eles trazem, tá certo? E aí, gente, depois de tudo isso, tá certo? Depois de realmente vocês terem feito uma leitura
bem caprichosa, né, desses 2 poemas que aparecem na página 43 do livro de vocês, como a tia Ju disse, observando todos os elementos que compõem esse poema, quantos versos aparecem nesses poemas, quantas estrofes, em qual há rima, em qual não há rima. Vocês irão lá para a página 43 e 44 e 45, porque a página 43 já é a do texto, né? Dos textos, né? Dos poemas, tá certo? Aqui já é a página 43. Ao finalizarem a leitura dos poemas, vocês irão para as páginas 44 e 45, tá certo? Nas páginas 44 e 45, vocês encontrarão perguntas bem interessantes sobre tudo que nós conversamos aqui, tá certo? E aí vocês responderão essas perguntas lá no caderninho de vocês, combinado? Vocês irão responder, ó, aqui discutindo o texto e o conhecendo o gênero, tá certo? Ou seja, gente, vocês irão fazer as páginas 43 a 45, combinado? Pois é isso, gente. Respondam a atividade de vocês, como a tia Ju sempre pede, gente, atenciosamente. Leiam o texto com bastante atenção. Observem a estrutura do texto, as características, os elementos que aparecem no texto. Se você lê uma vez e não compreendeu, leia novamente, tá? Tia Ju disse aqui o significado das siglas para que vocês compreendam ainda melhor cada um dos poemas, o que é que cada um dos poemas, a informação que cada um desses poemas quer passar, tá certo? E em seguida, quando forem responder as atividades lá no caderninho de vocês, façam de forma organizada, façam um cabeçalho, indiquem as páginas que vocês estão respondendo, numere lá cada uma das questões de acordo com o livro. Respondam sempre de forma muito caprichosa, muito atenciosa. Cuidado com a letra, escrevam sempre com a letra muito legível, gente, isso é muito importante, tá certo? E façam sempre, gente, a atividade de vocês de forma muito organizada. Essa organização é essencial para o aprendizado, para o desenvolvimento de vocês, combinado? Pois é isso, gente. Caprichem na atividade, tá certo? A tia Ju quer deixar aqui um abraço bem apertado para cada um de vocês e um beijo também bem grande para cada um, tá certo? Tchau, tchau!